Eu gostaria de iniciar a minha participação aqui contando uma historinha para os irmãos. A gente passa poucas e boas na nossa vida, não passa? Todos nós, eu acredito que passamos. E eu estava me lembrando de uma situação bastante caricata que aconteceu comigo quando eu era jogador. Todo jogador, ele treina porque ele tem por objetivo chegar no jogo e jogar bem, sim ou não? A gente se prepara para chegar na hora do vamos ver, a gente conseguir entregar tudo aquilo que nós temos, toda a nossa qualidade, tudo aquilo que nós nos propomos a desempenhar, chegar na hora do jogo e podermos entregar para o benefício nosso, do nosso clube, e para que as pessoas que nos pagam também, elas fiquem contentes. E eu estava lembrando de uma situação que aconteceu comigo lá em Portugal. Nós, logicamente, treinávamos toda semana, chegávamos no final de semana e tínhamos que jogar. Mas ia acontecer um jogo bastante especial. Os irmãos sabem que em Portugal existe a Taça de Portugal. E, às vezes, dependendo do sorteio, calha uma equipa bastante grande para nós jogarmos contra, não é? E quando uma equipa, assim, mais ou menos, joga com uma equipa grande e, por acaso, a mais ou menos ganha, o que o pessoal em Portugal costuma dizer que acontece? A taça, quando acontece um resultado assim, que ele não é um resultado que as pessoas esperavam, porque geralmente as equipas grandes elas vão ganhar. E calhou-nos no sorteio o Sporting Clube Portugal, lá em Alvalade, ou seja, foi uma semana em que a gente treinou dobrado, a gente treinou com mais ânimo, a gente treinou com mais esperança, a gente treinou com mais gana, a gente treinou com mais vontade, a gente tinha uma expectativa tremenda para chegar no dia do jogo contra o Sporting, lá em Lisboa, lá no estádio José Alvalade, e fazer um bom jogo. E eu também me empenhei, eu também tinha expectativa. O Sport TV, a Sport TV, a televisão, foi lá no clube em que eu estava, não era uma coisa que acontecia geralmente, entrevistar os jogadores, querer saber a opinião dos jogadores, a expectativa dos jogadores quanto àquele jogo contra um dos 3 maiores clubes de Portugal. E nós estávamos super empolgados, e eu estava super empolgado, eu era titular daquela equipa, eu jogaria aquele jogo. Só que, para minha surpresa, momentos antes da partida, na pré-eleição, dentro do balneário, eu fui informado que eu não iria jogar, que eu ia ficar no banco de reservas. Porque o meu treinador inventou uma tática para tentar conter a equipa do Sporting, que era melhor, que era mais forte, que tinha jogadores mais qualificados. E, logicamente, eu não gostei nada daquilo. E todo o meu empenho, eu achei que ele foi por água abaixo naquele momento. Só que, quando o jogo começou, e mal o jogo começou, eu vi que todo o empenho da minha equipa foi por água abaixo, em apenas 5 minutos. O jogo começou, e 5 minutos depois já estava 2-0 para o Sporting. E quando o jogo acabou, estava 4-0 para o Sporting, e eu joguei os 15 minutos finais. Ou seja, foi uma decepção total para mim e para os meus companheiros. E eu pergunto, você já passou por situação parecida? Em que você se empenhou, e se empenhou, e se empenhou, e não deu em nada? Que você trabalhou com afinco, com dedicação, e não deu em nada? Eu acredito que, de um jeito ou de outro, isso aconteceu com todos nós. E hoje eu quero falar de uma situação bastante importante que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e que a Bíblia fala sobre isso, que trouxe frustração momentânea para algumas pessoas, mas o final foi um final maravilhoso, porque nós vemos a ação de Deus e como o Senhor, Ele usou aquela situação que não foi boa para aqueles homens, para cumprir o seu propósito e fazer com que essas pessoas encontrassem realmente o propósito que Deus tinha para elas. Hoje eu quero falar sobre nós pescarmos com um propósito, pescando com um propósito, bens terrenos ou almas eternas. E nós vamos ler aqui o texto de Lucas 5:11, e eu vou ler na versão NVT. Diz assim:
5, de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago, ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Quando terminou de falar, 5, Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou o homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amém? Feche seus olhos por um momento, peça a Deus para falar com você. Peça a Deus para ajudar você a se concentrar nessa palavra. Abra o seu coração, abra a sua mente. Não pense mais em nada. Paizinho, nós oramos pedindo que o Teu Espírito nos guie, que o Senhor nos ajude a compreender essa palavra para poder aplicá-la. E que hoje, nesse culto missionário, nós saiamos daqui mais missionários do que quando nós entramos. Que o nosso foco ele mude de olharmos para os bens terrenos e termos a nossa ambição de conquistá-los, mas passemos a olhar para as almas eternas e podermos ser pescadores de gente, como diz aqui a Tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém? Aqui nós vemos essa história que a Bíblia nos conta. Passaram a noite toda pescando e não conseguiram pescar nada. Da mesma forma que eu treinei a semana toda e chegou na hora, foi frustração e foi desânimo, e aí o resultado foi 0. Foi o que aconteceu aqui com Pedro e com os seus colegas. Eles trabalharam a noite toda, jogando rede após rede, e o resultado foi 0. E eu acredito que alguma situação parecida já tenha acontecido com você, como eu falei. Qual foi a sua reação naquele momento? Foi de desânimo? Foi de achar que já não valia a pena? Foi de abandonar tudo? Foi de pensar em largar tudo? Talvez ir embora de Jersey, talvez ir para um outro lugar e se aventurar de outra forma? Talvez até trocar de profissão? Talvez até trocar de ocupação? Qual foi o seu sentimento naquele momento que você se empenhou tanto e teve um resultado muito fraco ou até mesmo nulo? Aqui nós vemos Pedro chegando com o seu barco, guardando as redes, limpando as redes, para o outro dia começar tudo de novo. Mas aí Jesus se encontra com eles. E Jesus fala: olha, eu quero usar o teu barco, Pedro. Leva ele um pouquinho mais, não é, para longe aqui da praia, porque eu preciso dele. Porque eu quero usar esse teu barco como uma plataforma para eu fazer o meu discurso, para a minha pregação poder acontecer. E repare, Jesus ele é tão tremendo que Jesus pega algo simples e algo normal, algo ordinário, e ele transforma em algo extraordinário. Jesus poderia começar a pregar aquelas pessoas ali da praia mesmo, da areia, da onde ele estava, onde ele se encontrava. Mas o que Jesus fez? Jesus falou: Pedro, eu preciso usar o teu barco. Eu preciso algo que você tem nesse momento, e eu acredito que você pode me entregar. Pedro deixou Jesus entrar no barco. Pedro afastou um pouquinho o barco da praia, e Jesus usou aquele barco para ser o seu púlpito, transformando algo normal, ordinário, em algo extraordinário. Porque a intenção de Jesus não era falar para meia dúzia de pessoas. A intenção de Jesus era falar para uma multidão de pessoas. E ele sabia que se ele entrasse no barco e o barco se afastasse um pouquinho mais, ele ia causar, não é, um efeito
maior nas pessoas, porque ele ia aproveitar aquela situação e aquele ambiente para que a sua voz fosse propagada mais além. E nós vemos aqui, então, o que aconteceu. Jesus, ele entra no barco, pede para que o barco se afaste, ele quer mais espaço, ele quer estar numa posição que o permitisse, não é, usar a sua voz com mais eficácia, para que ele pudesse ser ouvido por pessoas que estivessem perto e por pessoas que estivessem longe, e por mais pessoas, não só por aquelas que estavam ali na sua redondeza. Jesus, naquele momento, ele transforma o barco de Pedro num púlpito, ele transforma aquele lago em um templo, e Jesus, ele transforma aquela superfície de água em um amplificador de som natural, e a sua voz, ela se propagou. Então, Jesus, ele usa o que nós temos, na hora que ele quer, para que ele possa cumprir o seu propósito. Ele usou o barco de Pedro, transformou aquele barco em um púlpito, e mais pessoas puderam ouvir a sua pregação, e mais pessoas foram impactadas pela sua mensagem. Aqui nós vemos que nós precisamos deixar o Senhor usar-nos da maneira que Ele deseja usar-nos. Ele precisa usar aquilo que nós temos para que Ele cumpra o seu propósito, e quando Ele cumpre o seu propósito através de nós e daquilo que nós temos, nós estamos cumprindo o nosso propósito, e nós estamos dando propósito para as coisas que nós temos adquirido. Jesus usou aquele ambiente como uma sala de aula, como um culto, como uma celebração, para que a sua mensagem pudesse ser propagada. E essa abordagem criativa de Jesus, ela nos ensina e nos lembra que Ele pode usar qualquer coisa, afinal Ele é dono de todas as coisas, não é? Essa semana mesmo, Salmo 24, eu estava lendo, diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, todas as coisas que existem na terra são do Senhor, e Ele tem maneiras criativas para usá-las, mesmo sendo um humilde barco de pesca, um humilde barco de um humilde pescador, Ele pôde usar como uma plataforma para divulgar a sua mensagem. E nós vemos aqui que ele, depois disso, ele dá uma ordem inesperada para Pedro. Ele fala: Pedro, já que a gente está aqui dentro do barco, leva o barco mais para o fundo do lago, leva o barco para as águas mais profundas, e aí joga a rede. E eu fico imaginando Pedro. O que aconteceu comigo e com o meu clube na semana seguinte do jogo com o Sporting? Nós tivemos que voltar para dentro do campo, para treinar novamente, para continuar o nosso trabalho, não é? E para enfrentar o próximo adversário. E nós tivemos que pegar naquela derrota e assimilar aquela derrota, colocar ela para trás das costas e seguir em frente. E eu fico imaginando aqui o Pedro, ouvindo Jesus falando: Pedro, leva mais para o fundo o seu barco e joga a rede. O que o Pedro tinha acabado de fazer com as redes? Limpar, dobrar, e estava guardando, porque ele passou a noite toda e não pegou nada. E eu acredito aqui, sinceramente, que Jesus, ele não estava ignorando a dor de Pedro, não estava ignorando o esforço de Pedro, ele não estava ignorando o fato de Pedro estar frustrado, cabisbaixo, do Pedro estar pensativo, de Pedro estar frustrado e decepcionado. Jesus estava dando a oportunidade para Pedro de vivenciar um milagre. Jesus não estava zombando daquilo que havia acontecido com ele, com os seus amigos. Jesus não estava dizendo: Pedro, olha, agora eu vou fazer aqui, não é, uma troça com você, nós vamos rir um pouquinho, você veio com as redes vazias, mas eu quero me divertir às custas de você. Jesus não estava fazendo isso, Jesus estava preparando o terreno para uma lição poderosa e para uma manifestação milagrosa do seu poder divino. E ele estava dizendo assim: Pedro, aquilo que vai acontecer vai ajudar você a entender quem eu sou. E toda vez que o Senhor nos ensina algo, Ele está nos preparando para que a gente possa conhecê-lo mais e melhor. E Ele também está nos preparando para que a gente vivencie milagres. Amém? Jesus, Ele prepara o terreno de uma lição poderosa, de um milagre ainda mais poderoso, porque depois de Ele nos ensinar, o que Ele faz? Ele vai sempre nos desafiar a gente ir mais fundo. Quando você lê a Bíblia, Jesus está te desafiando a ir mais fundo. Quando você ouve instruções do Senhor, o ensino do Senhor, Ele está desafiando você para ir mais fundo. Ele não quer que você permaneça no mesmo lugar. O salmista, no Salmo 40, ele diz que ele estava num charco de lodo,
E ele clamou, o Senhor ouviu a voz e o tirou de lá e colocou seus pés sobre uma rocha firme, uma plataforma firme, para que ele tivesse condições de caminhar para frente. Jesus não deixou ele novamente num lodo, Jesus não deixou ele em qualquer lugar, colocou os seus pés numa rocha firme, a própria rocha que é Jesus, mas uma plataforma que pudesse fazer com que ele avançasse e fosse além da sua zona de conforto. Então, quando a gente é ensinado, pode crer que vai vir um desafio para você ir além da sua zona de conforto, para você ir além daquilo que você tem feito até agora, para que você vá mais fundo e haja com fé. Amém? Então, o desafio de Jesus, ele surge geralmente quando a gente menos espera. Eu acredito aqui que Pedro não estava à espera de receber essa ordem para levar o barco mais profundo do lago e jogar as redes novamente. Mas foi nesse momento que Jesus o desafiou, porque é precisamente no lugar que o Senhor quer que nós estejamos que o milagre dele vai acontecer. É somente nesse lugar, fora da nossa zona de conforto, dentro do domínio dele, que a gente consegue presenciar milagres e vivenciar milagres. Nunca na nossa zona de conforto, nunca dentro dos nossos domínios, sempre no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. E quando nós chegarmos lá, os milagres eles vão acontecer, porque é uma obra divina, é uma obra sobrenatural, ela não é humana, nós não podemos fabricá-la. Então, esse desafio ele vai surgir sempre quando a gente menos espera e vai tentar nos levar sempre para além da nossa zona de conforto. Mas olha só que engraçado, se a minha zona de conforto é até aqui que eu vou. Mas se eu tenho coragem de sair da minha zona de conforto, o que aconteceu? Eu estou fora da minha zona de conforto? Eu estou fora por apenas um instante, até o momento de eu me ambientar com ela. Depois eu entendo que eu ampliei a minha zona de conforto. Se eu dou mais um passo, eu saio da minha zona de conforto novamente, eu estou desconfortável por um instante, até eu me ambientar com isso, viver o sobrenatural de Deus, e aí eu ampliei a minha zona de conforto. E uma zona de conforto que era pequena, ela torna-se mais ampla. E cada vez que eu vou saindo dela, esse processo ele vai se repetindo. E os milagres eles vão acompanhando esse processo. Amém? Então, é aí que o Senhor quer que a gente esteja, no mar fundo, ouvindo a sua voz para lançar as redes, porque aí os milagres eles vão acontecer. Mas repare que a nossa vida ela é vivida da seguinte forma, é tipo uma coisa que é contra a outra coisa, é a nossa fé lutando sempre com a nossa lógica, é a nossa fé lutando com a nossa lógica, é a fé versus a lógica. O Pedro falou, eu joguei a rede a noite toda e não peguei nada. Jesus, eu não sei se você sabe, eu sou um pescador profissional, eu sei o que eu estou fazendo. Jesus, eu não sei se alguém te contou, esse barco aqui, ele é meu, e é daqui que eu tiro o meu sustento. Eu conheço esse lago, o mar da Galileia, ou lago de Genezaré, como a palma da minha mão. Jesus, o mar não está para peixe, porque se tivesse eu tinha pescado. Jesus, eu sei o que eu estou fazendo, relaxa. A lógica, metodologia, o pragmatismo. E todos nós somos desse jeito, não é? Voltando para o futebol. Eu também não gostava quando os treinadores me diziam o que eu tinha que fazer, porque era a minha profissão, era o meu ganha-pão. Eu sabia fazer aquilo. Eu nasci fazendo aquilo. Eu nasci com aquele talento. Então eu não gostava quando os treinadores falavam, você precisa fazer isso, não faz aquilo, faça isso e não faz aquilo. E eu também, às vezes, como Pedro, eu falava assim, meu amigo, espera lá. Eu, como os outros aqui, a gente sabe o que a gente está fazendo, somos profissionais. Não precisa você estar falando. Só que Pedro, ele fez o que muito jogador faz, só que a gente faz por um motivo que é bem simples, é manter o nosso emprego e continuar jogando na equipa, que é obedecer à voz do treinador. Pedro, ele obedeceu porque ele entendeu que ali havia uma coisa sobrenatural. Ele falou, eu joguei as redes a noite toda, mas porque é você que está dizendo, eu vou jogar as redes. Amém? E a lógica desapareceu e a fé entrou. Ele saiu da sua zona de conforto, ele permitiu
o milagre acontecer por causa da sua fé, amém? E nós vemos essa tensão acontecendo. Ele até chama Jesus de mestre, ele reconhece a autoridade de Jesus, e ele fala, nós trabalhamos arduamente, toda noite não apanhamos nada, nós fizemos o nosso trabalho com diligência, com dedicação, e não apanhamos nada. Jesus, o mar não está para peixe, mas... Aí ele tirou a lógica de campo, e ele colocou a fé no lugar, e falou, eu vou jogar as redes de novo, porque é você que está falando. Apesar das dúvidas, as palavras seguintes de Pedro, para Jesus, mudaram toda a situação, mas porque é tu que está dizendo, eu vou jogar as redes, amém? E aí o que aconteceu? Aconteceu a pesca milagrosa. Aconteceu a pesca milagrosa. Jesus queria mostrar a Pedro e aos seus amigos que conhecimento, que experiência e que metodologia para o reino não significam muita coisa. Ele queria mostrar para Pedro e para os seus amigos e para nós que fé significa muita coisa, amém? Que confiança significa muita coisa. Que nós olharmos para Ele e nós obedecermos a Sua palavra significa muita coisa. Metodologia, experiência, não é, pragmatismo, conhecimento são importantes, muito importantes. Mas eles nunca, e escuta o que eu estou dizendo, nunca vão produzir o sobrenatural. A única coisa que vai produzir sobrenatural é fé. É quando a gente ouve a voz, é quando a gente obedece a voz, é quando a gente sai da zona de conforto e a gente permite o Senhor agir em nossa vida. Nunca vai acontecer, porque esse sobrenatural, ele é só produzido por causa da nossa fé. O que é fé? Hebreus 11:1 vai dizer que fé é um desafio às leis físicas e à nossa lógica. Fé, de acordo com o texto, é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. É a prova das coisas que nós não vemos e a certeza daquilo que nós esperamos. A fé desafia a lógica. Não é? O paralítico não é para andar, de repente está andando. O morto não é para viver, e de repente está vivendo. O cego não é para enxergar, e de repente está enxergando. Não é mesmo? Uma pessoa que é descrente, que está condenada para o inferno, de repente é crente e está salva. Tem o seu futuro eterno garantido. Por quê? Porque a fé, ela é essa certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Então, nós como crentes, nós precisamos tirar a nossa lógica, dar espaço para a fé. Nós precisamos confiar menos nas nossas experiências, mais na palavra que o Senhor está transmitindo para nós, para que a gente possa ver milagres. O que aconteceu daí? O texto vai dizer, nós lemos no início, que ele lançou as redes, e era tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes estavam se quebrando com o peso daquela pescaria. E aí Pedro faz sinal para os amigos dele do outro barco, para virem ajudar, porque além das redes estarem se quebrando, o barco estava afundando, e aí ele grita pedindo ajuda para que outro barco venha, para que eles possam aí distribuir a carga, e os dois barcos chegarem, né, na beira do lago ali, são e salvos. Então repare, esse evento, ele é tremendo, ele é fenomenal, mas ele não é só sobre peixes. Ele não é só sobre peixes. Ele é principalmente sobre a revelação do poder de Jesus. Os peixes, eles só ilustram o milagre. Os peixes, eles só nos mostram o milagre, porque essa história é uma revelação do poder sobrenatural de Jesus. A pescaria foi tão grande que eles tiveram que chamar outros para ajudar a levar tudo aquilo para a beira da praia. Então, nós precisamos entender o seguinte, que para nós agradarmos a Deus, para nós sermos testemunhas dele e do seu reino, nós precisamos agir como Pedro, nós precisamos agir com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Amém? Então, a gente também precisa aqui colocar alguns pingos nos is, porque parece que os milagres estão tão escassos que quando a gente vê milagre a gente fica bestalhado, é ou não é? A gente fica assim. E isso, na vida da igreja, não deveria ser dessa forma. A gente deveria ver milagre todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas
cada vez que a gente visse um milagre, a gente não deveria tratar isso como comum, porque não é produto nosso, é produção divina. Pedro, quando ele vê o milagre, a Bíblia aqui, o texto que nós lemos, diz que ele cai aos pés de Jesus, e ele fala assim: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Os milagres deveriam ter esse poder sobre nós, deveriam ser algo comum, cotidiano, diário, muito constantes, mas todas as vezes que eles acontecessem, eles deveriam levar a gente a cair de joelhos e a falar: Senhor, me perdoa, porque eu continuo sendo uma pessoa pecadora. Todas as vezes que a gente estiver falando com alguém, estiver pregando a palavra, estiver compartilhando a palavra, todas as vezes que a gente impor as mãos sobre alguém para orar por essa pessoa, todas as vezes que a gente ministrar cura, todas as vezes que fizermos, nós deveríamos fazer com a expectativa de vermos intervenções poderosas do Senhor, amém? Mas nunca deixarmos de nos maravilhar com a sua bondade, com a sua misericórdia e com o seu poder, quando aquilo que nós estávamos esperando realmente acontecer. Isso precisa realmente fazer a diferença na nossa vida. E a gente vai partindo já para o final. Nós vemos que esse encontro e esse milagre, ele mudou vidas. Jesus, ele faz o seu milagre, Pedro cai de joelhos diante dele e diz: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E aqui nós vemos um homem se convertendo. Os milagres deveriam levar à conversão. Milagre não é porque nós queremos receber para ficar ricos. Milagre não é porque nós estamos doentes e queremos ficar sãos. O milagre não é simplesmente para nós termos uma melhoria de vida ou para depois nós contarmos algum tipo de vantagem. O milagre, ele deve levar sempre a nós sermos mais fiéis, a nós sermos pessoas mais santas, a nós sermos pessoas realmente salvas. O milagre, ele precisa acontecer para que eu e você continuemos o nosso caminho para o céu. Amém? E nós vemos isso aqui acontecendo, mas também algo acontece na vida desses homens. Quando Jesus fala: agora que vocês aprenderam que eu tenho esse poder, que eu faço milagres, que vocês são pecadores, eu não quero mais vocês pescando peixe. Eu quero vocês pescando gente, pescando pessoas, pescando homens. Agora vocês não vão ser mais pescadores de peixes, vocês vão ser pescadores de homens. E essa palavra é muito propícia para hoje, que é o nosso culto missionário. O Senhor quer que eu e você sejamos pescadores de pessoas, amém? Eu não sei qual é a sua ocupação, eu não sei qual é a sua profissão, quer dizer, alguns eu sei, né, claro, mas não interessa. Alguns o Senhor vai chamar para abandonar, como Ele me chamou, para abandonar a minha profissão e para fazer a obra dEle. Alguns Ele vai fazer com que você, na sua profissão, na sua ocupação, se torne um missionário onde você estiver. Outros Ele vai fazer com que troquem de ocupação e não façam a obra em tempo integral, mas no novo trabalho, na nova ocupação, naquilo que estão fazendo diferente agora, Ele vai usar para que vocês possam pescar homens. Eu tenho certeza disso. Viver do Evangelho e trabalhar para o Senhor a tempo integral não é para todo mundo. Eu sei que é um chamado muito específico, mas cada um de nós vai ter que entender o que deve fazer para cumprir o chamado do Senhor, porque Ele quer usar a cada um de nós dois. Então, não tenha medo, ele fala para Pedro, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar homens. E a palavra de Deus para nós: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Quando nós saímos de Portugal, a pastora Wanda está aqui, é prova disso, eu estava abandonando a minha carreira, a Isabela estava abandonando o emprego dela lá, e o Senhor falou para a gente sair em paz e com alegria, sair de lá em paz e com alegria, para vir para Jersey, a mesma coisa que Fábio, Isabela, não tenham medo, eu estou chamando vocês para pescar gente, amém? Talvez você nunca saia de Jersey, continue aqui, continue na sua profissão, na sua ocupação, não importa, a palavra é a mesma, não tenha medo, abre a tua boca, seja um missionário lá onde você está, vai impactar vidas e pescar pessoas da mesma forma, amém? Tem um autor chamado Fritz Heinecker, ele diz assim: enquanto Pedro e seus amigos arrastavam os peixes nas suas redes, eles próprios caíram na rede do Redentor. Pedro e seus amigos mais próximos, eles foram pessoalmente capturados pelo Redentor.
E eu achei essa frase fantástica, porque é o que acontece conosco quando a gente se converte. Às vezes a gente vai a Jesus por interesses próprios, não é? Até com um coração egoísta. Às vezes a gente vai buscando a bênção e o milagre. E aí quando a gente vê, o Senhor já nos capturou e agora Ele vai nos usar para capturar outros. Isso é fenomenal. Para finalizarmos aí, indo para a nossa conclusão, nós precisamos responder ao chamado. Repara, a pesca ela foi tão grande, mas tão grande que as redes estavam se rompendo. Sim ou não? Que os barcos estavam afundando. Sim ou não? Você acha que tinha muito peixe ou pouco peixe? Muito peixe. Você acha que se vendesse esses peixes, negociasse esses peixes, ia dar muito dinheiro ou pouco dinheiro? Muito dinheiro. Talvez a mudança de vida que aqueles pescadores estavam esperando que acontecesse. Aquela pesca que mudaria o seu futuro. A pesca que mudaria as suas vidas. A pesca que proporcionaria a eles investir em mais barcos. A pesca que proporcionaria a eles contratar mais pescadores. Talvez fazer uma cooperativa e ter mais pessoas pescando para ter mais peixe, para vender esses peixes, para ter mais dinheiro, para prosperar e ficar rico. Sabe o que esses homens fizeram? Eles não olharam para isso. Eles não olharam para a quantidade de dinheiro que eles iam fazer com aquela venda. Eles não olharam para a quantidade de barcos que eles poderiam comprar derivado do dinheiro daquela venda. Eles não olharam para a quantidade de outros pescadores que eles poderiam contratar usando o dinheiro da venda daqueles peixes. Eles simplesmente abandonaram tudo e seguiram a Jesus. O texto diz que eles abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Eles arrastaram os barcos para a praia, viraram as costas, deixaram o boné e falaram: eu estou indo atrás desse homem, porque eu quero ser pescador de homem como ele tem me chamado para ser. Então, nós temos que escolher o que a gente quer ser: instrumentos nas mãos de Deus ou instrumentos nas mãos dos homens? A gente que decide. Jesus falou: não tenho medo, eu estou chamando vocês para pescar homens, não mais para pescar peixes. Mas aí é com vocês. Vocês querem continuar sendo instrumentos nas mãos de homens, ou vocês querem ser instrumentos agora nas mãos de Deus? A gente aqui precisa responder aquilo que nós queremos fazer. Essa é a questão. Em que mãos, ou em quais mãos você prefere estar? Em quais mãos você prefere estar? Nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Eu quero finalizar com 4 aplicações práticas que vão resumir aquilo tudo que eu partilhei com vocês e que vão nos desafiar a fazer melhor aí nesse futuro que o Senhor reservou para nós. Primeira aplicação prática: entregue o que você tem. Entregue o que você tem. Jesus falou: Pedro, eu quero usar o teu barco. Afasta esse barco, que ele é o meu púlpito agora. Isso aqui agora é meu templo, a minha igreja. Eu vou pregar e eu vou usar aquilo que você tem. Então entregue você também o que tem. Jesus usou o barco de Pedro para ensinar a multidão, mostrando que as nossas capacidades e recursos podem ter um impacto maior quando nós partilhamos. As nossas capacidades, talentos e recursos podem ter um impacto maior quando nós partilhamos. Então, quando nós nos oferecemos ao Salvador, Ele não só nos usa de formas incríveis, como também nos abençoa em troca. O que aconteceu com Pedro? Veio muito peixe. Veio muito peixe. Jesus usou o barco dele, em troca veio muito peixe, mas porque ele partilhou e ele entregou aquilo que ele tinha para Jesus. Segunda aplicação prática: obedeça a ordem divina. Não existe cristianismo sem obediência. Ele é nosso Senhor e nosso Salvador. Ele não só nos salvou para irmos para o céu, mas Ele é Senhor e Ele manda e nós obedecemos. Então obedeça a ordem divina. Pedro seguiu as instruções de Jesus, mesmo quando essas instruções desafiaram a lógica, mesmo quando ele se achava, sabedor daquilo que ele estava fazendo e ele tinha experiência naquilo porque era a sua profissão. Ele desafiou a lógica, ele colocou fé no lugar e ele falou: eu vou jogar as redes, porque a chave para o verdadeiro sucesso aos olhos de Deus é ser guiado por Jesus, mesmo quando isso desafia as nossas crenças e os nossos métodos. Isso é muito comum nas famílias, Marido e mulher: faz desse jeito que vai dar certo. Não, nunca fiz, vou fazer do meu jeito. E continua dando com a cabeça na parede. Continua dando com a cabeça na parede. Jesus, ele vai toda hora desafiar as nossas crenças e os nossos métodos. Obedece, faz do jeito dele, que certamente vai dar certo. Amém? Terceira aplicação prática para nós: vá mais fundo. Vá mais fundo. Vá mais fundo
na leitura da Bíblia, vai mais fundo na vida de oração, vai mais fundo na vida de jejum, vai mais fundo no seu relacionamento com Deus, vai mais fundo na sua interação com as outras pessoas, vá mais fundo, não é? Para ver o sobrenatural acontecendo. Saia da sua zona de conforto, corra riscos, cresça de forma pessoal, cresça de forma coletiva. O sucesso, ele vem se nós obedecermos, mesmo em meio a incertezas. Quando a gente se aventura no desconhecido, é que a gente dá a oportunidade para o Senhor fazer as coisas acontecerem. Porque a fé, ela passa por águas profundas. A fé passa por águas profundas. A incerteza, o medo do desconhecido, a falta de dinheiro, enfermidades, doenças, quebra de relacionamentos, traições. Vá mais fundo na vida com Deus, porque Ele vai usar todas as situações que estão acontecendo conosco para que algo de bom venha daí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós amamos a Deus? Sim ou não? Amém? Somos chamados segundo o seu propósito? Se você está indo para pescar pessoas, você está sendo chamado segundo o propósito do Senhor. Agora, se você está olhando só para os peixes naturais, para os bens materiais, aí nós precisamos rever aí esse conceito de salvação. A fé passa por águas profundas. No entanto, entenda isso, no entanto, é nessas profundezas que as redes se enchem abundantemente. É na profundeza que a rede vai estar cheia de peixes. Quarta e última aplicação: esteja pronto ou pronta, para abandonar tudo. Eles tinham uma pesca milagrosa, poderiam vender aquilo, fazer muito dinheiro e investir no seu próprio negócio. E eles falaram: quer saber de uma coisa? A gente arrasta esses barcos aqui para a praia, vira as costas e vai atrás dele, porque agora nós vamos pescar homens, agora nós vamos ser missionários. Então esteja pronto para abandonar tudo. O nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas sim ter sucesso em algo que não tem importância eterna. Entenda, o nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas deve ser ter sucesso em algo que não tem importância eterna. Se os discípulos tivessem optado por permanecer nos seus barcos, por continuar tocando o seu negócio, nós nunca teríamos ouvido falar deles. Nunca teríamos ouvido falar de Pedro, de Tiago e de João. Talvez nunca tivéssemos ouvido falar dos outros. E eu vou mais longe. Talvez nós não estivéssemos ou não estaríamos aqui nessa manhã. Porque se os discípulos tivessem escolhido permanecer nos seus barcos, não atendendo o chamado de Jesus, talvez o evangelho não tivesse chegado para nós. Talvez o evangelho da salvação não tivesse chegado para nós. Mas porque eles falaram: nós vamos atrás dele, nós vamos segui-lo, nós vamos abandonar tudo e nós vamos ser pescadores de homens, o evangelho chegou para nós, amém? E hoje nós podemos replicar aquilo que eles fizeram. Então, perguntinha para nós terminarmos: você está pronto para ir às águas profundas, para lançar suas redes, para sair da sua zona de conforto, para deixar Jesus agir na sua vida e para permitir Jesus fazer de você um pescador e uma pescadora de homens? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E de novo eu vou repetir para finalizarmos: eu sei, e é muito claro, nem todos são chamados para fazer como os discípulos fizeram. Nem todos são chamados para fazer como eu, como o pastor Elias, pastora Wanda, pastora Isabela, estamos fazendo. Nem todos. Como Lucas, de viver do evangelho, de trabalhar na obra do Senhor a tempo integral. Eu sei, mas todos nós somos chamados a sermos pescadores de homens, de alguma maneira. Cabe a nós descobrir como que o Senhor quer nos usar. Amém? Eu quero que você fique de pé. E eu quero que você medite naquilo que foi falado. Eu quero que você ore a Deus. Enquanto nós vamos orar, eu vou deixar aí você um minutinho ou dois, sozinho com Deus, sozinha com Deus. Peça a Deus para você ser um missionário. Peça a Deus para você ser um pescador e uma pescadora de homens. Peça a Deus
para você deixar de se preocupar com as coisas materiais e passar a olhar para as coisas eternas com mais interesse. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu queria fazer um desafio para os irmãos nessa manhã. Da mesma forma que Jesus, Ele nos desafia sempre, eu gostaria de lançar esse desafio aos irmãos. E eu gostaria que você que sente que tem chamado missionário para abandonar tudo mesmo, para ir para outras terras, para ir para outros lugares, para viver da obra, para pescar homens a tempo integral, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Não fica com vergonha. Nós vamos orar para que o Senhor possa confirmar esse chamado e continuar ministrando na sua vida, te capacitando mais ainda. Mas eu quero chamar também aqueles que entendem que o Senhor não tem chamado para tempo integral, mas tem chamado para pescar homens lá no trabalho que você está, na sua ocupação, na sua profissão. Você entende que o Senhor quer mais de você, que você pode ser usado com mais poder, com mais unção. Eu quero pedir para você vir aqui à frente também, para você vir aqui sem vergonha. Se você quer mais de Deus, você quer ser mais cheio do Senhor, você quer mais capacidade, mais talentos, mais estratégias, você quer mais unção, para Deus usar você lá no espaço que você está, no trabalho que você tem, na sua ocupação, na sua profissão, vem aqui na frente para nós orarmos por você. Mas também quero lançar um desafio para aqueles que têm ocupações, profissões e trabalhos, mas que de alguma forma sentem que não é ali que o Senhor quer usar vocês, que Ele tem algo diferente, que Ele tem um trabalho novo, uma ocupação nova, uma profissão diferente, um talento que ainda precisa ser descoberto e lapidado. E eu vou pedir para você sair do seu lugar também e vir aqui. Eu estou trabalhando, pastor, mas eu sinto que Deus tem outra coisa para mim. Eu não sei o que é ainda, eu não sei o que é, eu não sei aonde, eu não sei como, não sei qual profissão. Pedro também não sabia, ele era pescador de peixes, era a profissão dele. Vem mais para cá, gente, entra aqui, tem espaço aqui, por favor, que eu vou pedir para os presbíteros estarem impondo as mãos e orando com vocês. Vem aqui os presbíteros, os pastores, por favor. Vai orando, vai impondo a mão, orando com o pessoal, pedindo para Deus usá-los e para que eles possam ser pescadores de homens agora, pescadores de homens, pescadores de pessoas, pescadores de gente. Como eu falei, alguns com um chamado para largar tudo, para abandonar tudo e para viver da obra a tempo integral. Outros no trabalho e na ocupação que tem, usando a profissão que tem hoje para fazer a obra. Mas outros entendendo que Deus tem coisas diferentes, estão em um lugar, estão fazendo algo, trabalhando com algo, mas entendem que não é isso. Peça a Deus para revelar o que é, aonde é, como vai ser. E peça a Deus para encher você. Peça a Deus para te dar coragem de sair da zona de conforto. Vai ser difícil no começo, vai ser dolorido no começo, vai ser esquisito no começo, vai ser mesmo até amedrontador no começo, mas já vai se tornar habitual e a sua zona de conforto vai ser ampliada. Deus, no nome de Jesus, Pai, abençoa os meus irmãos, Pai. Eu oro, Deus, por confirmação de chamados.
Eu oro, Senhor, Pai, por confirmação de ministérios. Eu oro, Deus, Pai, para que o Senhor possa, com clareza, trazer, Deus, à mente e ao coração de cada um essa confirmação. Uns o Senhor está chamando para o campo missionário, fora de Jersey, nos confins da terra, para levar a Tua palavra com coragem, com ousadia, com abnegação, com renúncia, para fazer, Pai, realmente a diferença em outros lugares, através da vida dessas pessoas. Faz deles pescadores de homens, faz deles pescadores de gente, de pessoas. Usa-os com poder, com unção, com graça, com sabedoria, Pai. Vai capacitando mais, Deus, vai lapidando mais, vai ensinando mais, vai separando mais, no nome de Jesus, Pai. Eu oro por aqueles que estão empregados, estão contentes com os seus trabalhos e entendem que é ali que o Senhor quer usá-los. Eu peço, Deus, dá estratégia, coloca as palavras certas na boca deles, traz encontros, Pai, que são do Senhor, para que eles possam ter liberdade de compartilhar com outras pessoas, Pai. Eu oro, Deus, pedindo que ali no lugar que eles estão, nesse momento, com a ocupação e a profissão deles, que eles sejam efetivos, que sejam ganhadores de gente, de pessoas, Pai, pescadores de homens, Pai, que sejam ungidos, que tenham a palavra certa, Pai, para compartilhar, que tenham, Senhor, o conselho certo, Pai, para oferecer, que tenham, Senhor, um coração amoroso, Deus, para abraçar, que tenham, Senhor, uma palavra, Deus, temperada com sal, Deus, para realmente fazer a diferença na vida das pessoas, Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor os use no lugar que eles estão, Pai, e que eles não deixem de lançar as redes, Pai. Eu oro, Pai, finalizando, por aqueles que têm uma profissão, têm uma ocupação, estão trabalhando nesse momento, ou até não estão trabalhando, porque estão em período de transição, Pai, que o Senhor possa trazer com clareza a área que o Senhor quer usar a cada um deles. Que o Senhor abra as portas para esse novo emprego, para essa nova ocupação, para essa nova profissão. Que o Senhor os possibilite a cada um deles, Pai, se especializar, que eles possam começar. Abre essas portas, Senhor. Faz com que a coisa aconteça, para que o Senhor possa usá-los, porque o Senhor tem também chamado eles para pescar gente, para pescar pessoas. Eu oro, Deus, para que eles sejam frutíferos. Eu oro para que eles sejam bem-sucedidos. Oro, Deus, para que eles sejam, Deus, eficazes. Eu oro para que eles sejam assertivos, para que sejam pontuais, para que tenham realmente uma palavra vinda do céu para impactar vidas. Deus, eu oro, finalizando, que a gente, todos nós, venhamos tirar os nossos olhos das coisas materiais. Como os discípulos fizeram, eles não olharam para o lucro, Deus, daquela pescaria. Eles não olharam para o quanto aquilo poderia beneficiar a empresa deles, para quanto aquilo ia fazê-los prósperos nessa vida. Mas eles olharam, Pai, para a eternidade. Eles olharam para o reino. Eles olharam, Pai, para aquilo que viria pelo porvir. Eles olharam, Deus, para aquilo que dura e durará eternamente. Eles olharam para o Senhor e eles decidiram obedecer. Eu oro por obediência nessa manhã. Que todos nós venhamos a ser obedientes. Que todos nós venhamos a ser corajosos. Que todos nós, mesmo com medo do que aquilo que ainda não vimos, possamos exercer fé, porque a certeza das coisas que nós não vemos prova daquilo que nós estamos esperando. Pai, mesmo, Deus, com temores, mesmo, Deus, com medo das incertezas, que nós possamos obedecer e agir em fé, e que nós possamos realmente olhar para a eternidade e nos esforçarmos por aquilo que vai durar eternamente, não pelo pão que perece, mas por aquele pão que dura eternamente. Que o Senhor abençoe os meus irmãos, as minhas irmãs, que o Senhor abençoe essa igreja, os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja, que o Senhor faça de cada um de nós pescadores e pescadoras de homens, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.